segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do meio dos judeus, o lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram depois: nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Outro dia depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creem sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão reunidos neste livro, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que credes que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que livre está nas mãos do meu Jesus, que livre está. A paz esteja convosco todos. A paz esteja convosco. Veja o primeiro sinal do ressuscitado. Ele veio em nome da paz. É a paz desejada por Deus. Amados irmãos e irmãs, o Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, instituiu com a canonização de Santa Faustina no segundo domingo da Páscoa, a Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Uma mulher inspirada por Deus, com oração profunda. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, então a santidade naquela vida, na vida de Santa Faustina. E ela, com essa intimidade, fala com Cristo
e mostra ao mundo o desejo de Deus através dessa celebração deste dia de hoje, do dia da Divina Misericórdia. A misericórdia de Deus é derramada por nós. O Cristo que veio passar toda a humilhação da cruz, derramando seu sangue pela misericórdia de Deus. A misericórdia é a porta aberta para que cada um, redimido dos seus pecados, e agora seguindo o ressuscitado, entre por esta porta. O quadro da Divina Misericórdia mostra para nós sair do coração do Filho amado de Deus à Santa Igreja. Lembrando que esta igreja, ainda com as marcas da dor, do sofrimento, mas a ressurreição. Na leitura do Evangelho de hoje, quero me deter um pouco. Os discípulos estavam ainda fechados, com medo. A única esperança deles, que estava no coração, era que o túmulo estava vazio. Ainda não compreenderam que era necessário, que era preciso, pois não tinha recebido ainda o Espírito Santo. E por isso que estavam fechados, trancados, com medo. O medo faz isso na vida do ser humano. Quando o pai tem medo dentro de casa, ele não faz nada. Ele é um pai morto, não é exemplo para nenhum filho. Então o pai não deve ter medo, mas ousar. Deve ser assim como o ressuscitado, não temer medo. Não tenhas medo, é o que o ressuscitado diz. Imagina uma mãe com medo dentro de casa, tantos jovens com medo, trancafiados, poderia muito bem estar evangelizando, estar anunciando a ressurreição do Senhor, mas muitas vezes trancado. Por quê? Porque viu a experiência de um pai e uma mãe fechado, trancado com medo. Então, quando o pai e a mãe dão exemplo de atitude dentro do lar, de amor, de paz, então o ser humano se torna, o jovem se torna aquele jovem que anuncia o ressuscitado, que não teme. O medo trava a nossa vida, não tenhamos medo. Não vamos ter medo da cruz, vamos até a cruz. Então, não tenhas medo. E depois Jesus entra, não precisa de porta aberta, de nada, ele entra para mostrar que nenhuma barreira, nenhuma porta fechada, quem não tem medo, quem tem o Divino Espírito Santo, quem acredita, passa por tudo. Tem um coração aberto para Deus e ousa até mesmo passar pelas portas fechadas. Então, ele entra com tudo fechado, mas como o Senhor entrou, se está tudo fechado, todo mundo com medo. E a primeira palavra do ressuscitado: a paz esteja convosco. Não está na nossa mente de forma alguma, mais de 54 dias ainda esta guerra, a Ucrânia sendo massacrada, um homem terrível, orgulhoso, duro de coração, os Herodes da vida, os Pilatos da vida, continuam ainda no nosso contexto, no nosso dia a dia. Não só lá, mas também no contexto nosso. Quantas pessoas com coração duro que não abrem de forma alguma e não transmitem esta paz, mas a violência. Tantos pais dentro de casa, de violência, com a esposa, com os filhos, no tratamento. Quantos jovens tratando mal seus pais? Então nada, chega de violência. Quem age com violência está longe, distante do ressuscitado, do projeto de Deus e do seguimento de Jesus. E a paz esteja convosco. E aí Jesus, para mostrar aos discípulos, mostra as mãos com as marcas dos pregos, o lado e também os pés. Olha, por que Jesus faz isso? Olha, o ressuscitado não era para vir
todo limpo, sem nenhuma mancha. Mas as outras igrejas pregam um Cristo assim. Um Cristo sem sofrimento, sem cruz. Alguém me dizia, olha, padre, você louva muito a cruz, olha muito para a cruz, fala muito da cruz. As outras igrejas é a prosperidade, vem para cá, traga seu dinheiro, traga isso, que aqui você não tem mais sofrimento, não passa por isso. Isso é enganação, é enrolação. O crucificado, o ressuscitado chega com as marcas do crucificado ainda. Para dizer a cada um de nós, vocês vão sofrer. Vocês vão continuar essa missão, mas olha, está aqui a marca ainda, continua. Eu venci a morte, eu venci o medo. Venci tudo isso e estou dando um exemplo a cada um de vocês. Mas continua ainda as marcas para mostrar que continua ainda o sofrimento em nossas vidas. Quem quer seguir a Cristo, nunca esqueça que a cruz é necessária. Nunca esqueça que no momento de dor, de sofrimento, de noite escura na sua vida, você foi abandonada. Ele continua presente no meio de nós, está lá, consolando, está lá ao seu lado. O ressuscitado. Então Cristo nunca, de forma alguma, vai nos deixar. Está sempre presente, Ele está sempre no meio de nós. E a cruz faz ser necessária para chegarmos à eternidade do reino do céu. A cruz é o passaporte, a cruz é a porta de entrada para chegar aos céus. Nunca esqueça que ela faz parte da nossa vida. Hoje, amanhã, depois, amanhã um dia melhor, outro pior, mais um dia pior, mais um dia melhor, doença, todas essas coisas nas nossas vidas. Mas tudo será vencido. E Ele venceu. Depois, Jesus volta e Tomé não está com ele. Tomé chega depois e diz, olha, se eu não tocar no ressuscitado, se eu não ver, eu não acredito de forma alguma. E o que a gente imagina aqui? Quem estava com medo, quem pegou mais, quem ficou mais distante do ressuscitado? Aqueles que estavam fechados ou Tomé? E aqui nós vamos defender Tomé porque ele estava lá fora procurando saber onde era que estava o ressuscitado, não estava com medo. Quem estava trancafiado, os 12, os 11, com medo. Mas Tomé estava no dia a dia, estava no contexto deles. Depois ele retorna. E aí ele quer ver, quer saber realmente, porque ele estava procurando lá fora. Enquanto os outros estavam com medo dentro. Olha, o que Tomé estava fazendo? Evangelizando, estava procurando saber onde está o Senhor. O Senhor estava lá e retorna e fala com Tomé. E agora Tomé toca nas mãos, nos pés, acredita e dá a resposta mais bela que um ser humano naquela ocasião não te diria de forma alguma se não fosse pela ação de Deus. Uma resposta divina. Meu Senhor e meu Deus. Não tinha como. Quem foi que ensinou isso a Tomé? Quem foi que disse isso a ele? No momento de intimidade, como Santa Faustina, em todo o seu diário, Tomé entrou no coração, no contexto de Deus, através do Filho Jesus, e por isso que ele deu essa resposta. Só vamos dar respostas hoje nas nossas vidas com experiência profunda de oração no ressuscitado. Entendendo todo o contexto, entendendo a cruz, entendendo as marcas, entendendo a glória e a ressurreição. Aí nós vamos dar respostas, não somente de boca, mas também com a nossa vida, que é importante hoje, com a nossa caminhada, no nosso dia a dia. Cada um de nós vamos responder ao Senhor com a nossa vida, como Tomé fez.
Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus de nossas vidas. Deus acima de tudo. Foi o que Tomé está dizendo. Jesus Cristo é o Senhor da vida de Tomé. Ele deve ser o Senhor das nossas vidas, para que possamos no dia a dia colocar em prática aquilo que o ressuscitado veio fazer. E depois Jesus disse: não seja incrédulo, mas seja fiel. A fidelidade a Ele, a fidelidade a esse projeto de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, nessa festa da Divina Misericórdia, acreditando fielmente naquele que veio para nos salvar, nos santificar, veio com muito amor, morto numa cruz, mas ressuscitou, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre toda a maldade. Então, essa maldade que existe ainda entre nós, é porque o ser humano, aqueles e aquelas, não reconheceram ainda o Senhor, o ressuscitado. Estão ainda esperando à porta do túmulo ou por aí vagando neste mundo. Às vezes muita gente dentro do contexto de igreja, mas não entende o que é a Eucaristia, não entende o que é o ressuscitado. Às vezes rezando, às vezes uma oração, mas ainda não entendeu. É necessário uma oração profunda, uma espiritualidade dentro do coração. Como disse Santa Faustina, é preciso uma experiência lá dentro do coração, como Tomé fez. E depois os discípulos, quando receberam o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você é a igreja. Você é o Espírito Santo de Deus neste mundo. Você veio para fazer aquilo que o ressuscitado, que o Cristo fez. A paz, o amor, a harmonia. Não despreze ninguém, diz o Senhor. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazendo isso, terás uma garantia lá no céu diante de Deus, que é o nosso objetivo, o nosso desejo é esse. Aspirar em São Paulo, não as coisas daqui, porque não são em vão, não adianta. Aspirar já as coisas do alto, já o céu, já a glória de Deus, já a eternidade de Deus. É a nossa alma que o Senhor quer. Por isso que Ele faz tudo e morreu na cruz, ressuscitou para levar cada um de nós justificado a nossa alma para os céus. Este é o desejo de Deus. O desejo de Santa Faustina na sua visão, na sua conversa com Jesus, este é o desejo de Deus. Por isso a imagem divulgada é a graça, é a garantia dos céus na sua vida. O texto da Divina Misericórdia sendo anunciado é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus derramado na humanidade inteira. Esta imagem representando o Cristo, o ressuscitado que traz para nós a graça. Quem divulgar será agraciado por Deus Pai na eternidade. Vamos divulgar este domingo. Vamos anunciar que o Cristo ressuscitou. Não vamos ser cruz na vida do outro. Infeliz daquele, daquela que é cruz na vida do seu irmão, da sua irmã. Devemos transmitir a paz como o Senhor nos pede. Que a paz esteja convosco.